Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios de Paulo, no capítulo 11, no versículo, leremos o versículo 17 até o versículo 34. Irmãos, o tema da nossa pregação de hoje é examinando a nós mesmos. Eu não vou entrar propriamente ou profundamente no tema da ceia, porque todos sabem que no próximo sábado nós estaremos participando da mesa do Senhor. Participando, lembrando o memorial do seu corpo e do seu sangue, da sua obra e da sua redenção. Então, o objetivo da mensagem de hoje é refletirmos sobre o autoexame que Paulo ensina aqui aos Coríntios. Para que ao longo da semana nós possamos fazer este autoexame. E para que ao longo da semana todos nós possamos chegar aqui sábado preparados para tomar a ceia do nosso Senhor. Preparo. Só um minutinho, moço. Preparo. Tudo na vida exige preparo. Tudo que é importante exige preparo. Quem aqui já participou de um casamento? De alguma forma? Todo mundo. O noivo não se prepara, né, Djalma? O noivo só compra, aluga um terno e está tudo resolvido. O noivo resolve fácil. Mas, em geral, a noiva busca o espaço adequado para que aquela cerimônia seja realizada. É necessário que ela busque, que ela já contrate a equipe que vai prepará-la para o dia da noiva, que ela fique bela no seu dia. A escolha do vestido. É necessário a escolha do músico. É necessário a escolha das músicas que serão tocadas e cantadas juntamente com o músico. Geralmente são músicas que costumam agradar o noivo e a noiva, né? É muito difícil, o Greco é músico, sabe, né? Noiva e noivo tem que escolher as músicas. O músico não pode simplesmente decidir. Da mesma forma, o fotógrafo, ele pergunta aquilo que mais agrada. Contrata-se o buffet e o buffet começa então a perguntar o que pode, o que quer, o que não quer, para que tudo saia de acordo com o gosto dos noivos. Não é verdade? É feita a escolha dos padrinhos, é feito o aluguel das roupas, é planejada a lua de mel, com toda a estratégia. Aqueles que simplesmente são convidados, eles escolhem as suas roupas com antecedência, escolhem os seus vestidos, as mulheres escolhem os seus vestidos longos com antecedência, né, para poder arrumar a bolsa e o sapato da mesma tonalidade, da mesma cor. O homem é mais tranquilo, então. O homem escolhe um terninho preto, ele pega lá do armário, no máximo ele vai lustrar o sapato. Mas com essa ilustração, o que eu quero trazer é a ideia de que existe, para as coisas importantes da nossa vida, existe planejamento. Jovens que prestam vestibular com finco, eles se preparam, estudando com planejamento. Eles se preparam durante anos para que naquele dia, ou naqueles dias, né, na primeira, segunda fase, aqueles dias eles possam alcançar aquilo que eles estão procurando. Paulo ele cita o exemplo de atletas que buscam, os atletas eles se preparam ao longo de toda a semana ou durante anos, muitas vezes um atleta olímpico durante 4 anos, para que ele possa chegar no seu ápice, muitas vezes durante 10 segundos, né? Que é o tempo de uma prova, muitas vezes. Tudo aquilo que é importante na vida, existe a necessidade do devido preparo. Como Israel se preparava para chegar ao templo do Senhor? Vocês sabem? Salmos 120 a 134. Eles cantavam ao Senhor. Eles preparavam o seu espírito através de salmos. Minha alma engrandece o Senhor. E vários salmos que são conhecidos como salmos de devoção ao Senhor são ali cantados. São 14 salmos onde eles cantavam os famosos cânticos dos degraus. Para que eles pudessem chegar preparados
diante do templo, que simbolizava o próprio Senhor, a casa de Deus. Com a ceia também não pode ser diferente. Obviamente nós teremos um preparo do ponto de vista da organização, né? Quem vai preparar o pão, quem vai separar o suco, quem vai ter as tacinhas que serão preparadas, tudo isso exige um planejamento. E quem execute. Mas Paulo, falando aqui sobre a ceia, ele não está falando sobre esse tipo de planejamento. Mas ele está falando sobre o preparo da alma dos irmãos de Corinto que não estavam tomando a ceia de forma digna. Corinto é uma igreja peculiar. Se nós tivéssemos aqui na Patriarca a igreja de Corinto, nós possivelmente condenaríamos ela e diríamos que não é uma igreja cristã. Porque todo tipo de moralidade havia nesta igreja, numa época onde o nível de moralidade é muito mais alto nas igrejas de Cristo do que hoje. Todo tipo de divisão havia naquela igreja. Se nós fôssemos olhar pelos nossos olhares humanos, pela nossa ortodoxia, nós olharíamos a igreja de Corinto e falaríamos, isso não é uma igreja que preste. Mas o Senhor olhou por esta igreja e, por meio de Paulo, advertiu esta igreja sobre vários fatos que estavam ocorrendo. Aqui, especificamente, nós estamos falando da ceia do Senhor. Irmãos, uma das coisas que Paulo cita diversas vezes na carta, e pela sua repetição é algo que lhe demonstra muita importância, é que a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Mais de uma oportunidade ele diz que haviam grupos de Cefas, grupo de Paulo, grupo de Cristo. Mais de uma oportunidade ele cita, como por exemplo em 1 Coríntios 10, capítulo 1, versículo 10, ele cita que essa é uma igreja onde há vários partidos, onde não há união. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Pois nós mesmos fomos informados a vosso respeito, pela família de Chloe, ainda entrega, né, quem é a fonte da informação, que há discórdias entre vós. Uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros ainda eu sou de Cristo. Imaginem só uma igreja dividida, uma igreja onde haviam vários partidos, onde havia um grupo que se denominava grupo de Paulo, outro grupo de Cefas, outro grupo de Cristo. Imagine uma igreja dividida, imagine que, como se fosse nos dias de hoje, assim, olha, aqui é a igreja de Onésimo, aqui é a igreja do Djalma, aqui é a igreja do pastor Tiago, aqui é a igreja da Terezinha. E esses grupos então rivalizavam entre si, discutiam entre si. Paulo então alerta que essa era uma igreja dividida e fala que eles deveriam ser unidos, ter o mesmo pensamento. Era uma igreja onde havia cisão. Era uma igreja quebrada. E essa desunião era levada à mesa do Senhor. As reuniões que eles realizavam eram reuniões que lhe faziam mais mal do que bem. Quando nós pensamos em vir à igreja, qual que é o nosso propósito, senão a nossa própria edificação? Qual que é o nosso propósito, senão o alimento espiritual, o fortalecimento? Quando eu participo de uma reunião de oração, qual que é o nosso propósito, senão orarmos em conjunto como igreja? Qual é o nosso propósito de participarmos de um estudo, ou ouvirmos uma pregação, senão a nossa edificação espiritual? Quando eu escuto uma pregação, eu vou buscando elementos ali que possam ser aplicados à minha vida.
E nós sabemos que a palavra ela tem uma perspectiva, a própria pregação ela tem uma perspectiva, aquilo que eu posso imaginar como pregador e aquilo que vocês vão, dentro da experiência de vocês, dentro do dia a dia de vocês, retirando como mais importante que algo pode ser direcionado por Deus. Olha, isso aqui, esse ponto é mais importante, esse ponto, né? Até porque nós somos diferentes. Mas era uma igreja desunida. Se eu colocar um saco aqui e jogarmos um coração, um cérebro, uma cabeça, um pulmão, um joelho, uma perna e várias partes do corpo, isso torna o que tem dentro deste saco um corpo. Se eu me dividir em 100 pedaços e colocá-los dentro de uma caixa, isso transforma essa caixa em um corpo? E o que Paulo nos ensina em diversas cartas? Nós somos o quê? Corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, isso significa que nós, como igreja, não conseguimos viver desunidos. O que acontece quando alguém tem um problema no fígado? Afeta só o fígado? Ou afeta todo o corpo? O que muitas vezes um vírus que pode atacar o pulmão tem efeito no nosso dia a dia, nos nossos músculos, quando nós acordamos cheios de dor? Ou quando nós acordamos com a nossa cabeça pesada, em decorrência de um vírus que está afetando o nosso pulmão? Estou falando aqui de forma genérica porque eu não tenho conhecimento de saúde e biologia para explicar isso. Só como um exemplo. Milena poderia explicar até melhor. Nós só funcionamos como corpo. A eclésia nunca foi símbolo de uma construção física. A eclésia nunca foi símbolo de um instituto. Mas a igreja sempre foi a representação de irmãos e irmãs que se reuniam como um só corpo para adorar a Deus. Então a desunião deles os tornava indignos. Indignos de participarem da mesa do Senhor. Porque a forma como eles chegavam eram grupos, amontoados de grupos de pessoas que não se reuniam como corpo de Cristo. Outro ponto, irmãos. Como nós estamos agindo com relação à nossa união como igreja? Como nós estamos vivendo a nossa vida em comunidade? Como isso afeta o dia a dia de cada um de nós? Em Jeremias, no capítulo 32, versículo 38, Deus nos ensina a seguinte profecia: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito e procedimento. Em Filipenses, Paulo, no capítulo 2, versículo 2, também ensina que eles sejam um só em pensamento, um só unidade, um só corpo. Em Efésios ele fala, em capítulo 4, sobre somos batizados num só Espírito. A unidade da igreja ela é importante, a unidade da igreja ela faz-se necessária para a boa obra do Senhor. E vejam que Paulo não está pregando uma utopia. Ele relata que certo grau de divisão é necessária. No capítulo 19 ele diz que é necessária para que os justos possam ser revelados. Porque nós sabemos que na igreja há joio e
trigo. Mas nessa passagem ele não está relatando uma divisão entre o grupo do joio e o grupo do trigo. Ele está relatando uma divisão que havia entre toda a igreja. Pessoas crentes, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que estavam brigando entre si, discutindo entre si e causando uma desunião na igreja do Senhor. Jesus, antes de se entregar, ele tem uma longa oração no capítulo 17. E ele ora por nós, que nem ainda éramos nascidos. E o que ele pede de nós? Que sejamos unidos. Com qual finalidade? Para que através da nossa união seja revelado o seu amor para o mundo. Quando agimos de forma desunida, nós agimos como se não fôssemos corpo de Cristo. E muitas vezes fazemos isso. Quando agimos de forma desunida, quando nós quebramos a unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos indignos. Isso acontecia na igreja de Corinto. Outra divisão que acontecia em Corinto não era só uma divisão simplesmente de grupos a partir de gostos seletivos pelos apóstolos, né? Mas havia também uma reunião na igreja primitiva, algo parecido com o que a gente faz aqui, onde toda a igreja se reunia para que eles pudessem almoçar juntos, né? Eles comiam juntos, partiam um pão juntos e se alimentavam como uma única grande família. Essa festa é chamada como festa ágape, festa do amor, onde aqueles que eram mais ricos levavam os seus pratos, como se cada um levasse um pratinho, então aquele que é mais rico leva fizéssemos um churrasco, imaginem, né? Aquele que é mais rico leva uma picanha, leva um filé mignon. Hoje em dia acho que o mais rico leva uma maminha, né? Que é tão caro. E o mais pobre leva ali a sua linguicinha. Aquele que pode levar sua farofinha, leva a farofinha. E todos eles se alimentavam. Porque eles dividiam uns com os outros. E o que acontecia na igreja de Corinto? Essa festa chamava-se festa ágape. Festa do amor. O ágape é um tipo de amor que é um amor que doa, que é um amor incondicional. Que é um amor que se preocupa com o outro de forma incondicional. E o que eles faziam nessa festa, nessa comunhão, nesse período de amor incondicional um pelos outros? Os ricos sentavam de um lado, comiam antes, tomavam seu vinho, se embriagavam. E, através das suas atitudes, eles ofendiam e humilhavam aqueles que não podiam sentar à mesa. Porque, além de desunidos, eles se colocavam numa posição de superioridade. Eles olhavam de cima. Imaginem só, irmãos, você ir para uma reunião onde a igreja é comunitária, onde ela tem essa divisão, e você vê um grupo seleto, um grupo superior ali sentados juntos, comendo algo que você não pode participar, embora fosse uma reunião comunitária, com este intuito de divisão, e você se sente então humilhado e ofendido. Eles agiam humilhando aqueles que eles consideravam inferiores. Eles desprezavam aqueles que eram os mais necessitados. Então, acabava esse encontro, geralmente esse encontro precedia a ceia, alguns empanturrados, enquanto outros não tinham o que comer. Veja como isso devia despertar o ódio dentro da igreja. Veja como isso devia despertar o ódio dentro da comunidade. Então, Paulo alerta diversas vezes sobre a desunião que eles tinham, mas alerta também quanto à arrogância que alguns tinham sobre aqueles que eles consideravam inferiores. Irmãos,
Paulo ensina no capítulo 4 que seu apostolado, ele é uma função que não torna mais importante. Assim, os homens devem considerar servos de Cristo encarregados do ministério de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Dentro desse mesmo capítulo, no versículo 18, ele diz: mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitá-los. Paulo ele se colocava num ponto de vista de função. Ele sabia a sua responsabilidade, que a sua função exigia que ele desse puxão de orelha nesses irmãos. Porém, há uma diferença entre a necessidade de uma função onde ele sabe a sua responsabilidade e seu exercício como líder, como apóstolo, e a sua condição de homem como se ele fosse alguém superior àqueles a quem ele está servindo. O conceito paulino de apostolado é o mesmo de Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, que sirva. Paulo se coloca como um servo do Senhor, e quando ele corrige aqui, ele corrige como um servo de Deus. Tudo aquilo que nós temos provém do Senhor. Nenhuma aptidão que é nossa, não há nenhuma aptidão em nós que não provém de Deus. E muitas vezes nós nos colocamos nos nossos pedestais, buscando aquilo em que somos superiores aos demais, para fazer como se fosse um ponto de honra, como se fosse a nossa fortaleza, como se fosse algo que eu deva me colocar naquele pedestal, naquele meu castelo, e for o meu espaço onde eu vou me defender dos demais e onde eu vou me colocar como de fato o meu grau, a minha posição fosse mais importante. Pode ser o dinheiro. Há pessoas que, por deter mais recursos financeiros, elas se colocam numa posição assim. Mas o orgulho não provém só do dinheiro. Se fosse assim, nós não teríamos pessoas que são mais pobres, orgulhosas. Ou nós não teremos pessoas que são mais ricas do que nós, que são mais humildes do que a gente. O que nos torna orgulhosos? O que nos torna arrogantes? Qual que é a sua rocha e o seu castelo forte dentro do seu coração? A sua habilidade, o seu dom, o seu talento. Qual que é o que há dentro de você que você no fundo do seu coração trata como se você fosse melhor do que os outros? É óbvio que nós temos uma luta interna do nosso coração e muitas vezes nós sentimos isso, mas nós ali puxamos a rédea, né? Não, isso é errado. Mas em essência todos nós somos pessoas orgulhosas. E Corinto era uma igreja de pessoas orgulhosas e que humilhavam as demais. Era uma igreja não agradável com aqueles que tinham menos. Era uma igreja que não partilhavam de um amor incondicional entre os irmãos. Era uma igreja que não estava preparada para amar o próximo, como devidamente se faz necessário. Que não entendia a relação com o próximo e nem a nossa interdependência. Muitas vezes nós achamos que nós somos criados somente com a nossa relação com Deus e, portanto, e desde que eu esteja bem, o resto não tem problema. No capítulo 7 de Josué, nós temos uma história bem interessante, que é a história do pecado de Acã. Vocês lembram?
Deus ordenou em uma das vitórias que eles não levassem, salvo engano foi Jericó, não tenho certeza, mas que eles não levassem nenhum espólio de guerra, porque isso seria maldição. E lá no capítulo 7 já começa relatando: Israel pecou contra o Senhor. Acã tinha pegado escondido. Israel só passou a vencer as suas batalhas depois que o Senhor revelou o pecado, revelou que Acã tinha levado aquilo. Um homem. E o Senhor considerou toda a nação culpada. Mas será que Deus foi muito duro? Será que Deus foi muito rígido? Nós fomos feitos para viver em comunidade. Em Hebreus, no capítulo 10, o autor da carta fala: não sejai como aqueles que se afastam. Talvez não seja exatamente essas palavras, um vocábulo possa mudar, mas é isso. Não sejam como aqueles que não estão em comunidade, não estão presentes. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Nós somos interdependentes na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não é uma mera relação individual. A salvação de fato é uma relação de graça que Deus derrama sobre cada uma de nossas vidas. Porém, nós também somos chamados para uma vida em comunidade. E para arcar com o peso dessa relação em comunidade. No capítulo 9 de Daniel, quando ele percebe que o fim da profecia, o fim do exílio está chegando, são quase 70 anos, e então ele percebe que o povo não se arrependeu, ele ora ao Senhor e ele fala: nós pecamos e nós erramos, porque Daniel, sábio como era, ele entendia a necessidade da graça do Senhor ser derramada sobre todo o povo de Deus. A nossa relação com Deus não é uma relação individual. A nossa caminhada com o Senhor, e nós vemos na palavra de Deus, ela nunca é uma caminhada individual. Sempre que somos chamados para algo, somos chamados para atuar na obra de Deus para alguém. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Há necessidade, irmãos, de nós termos uma vida comunitária, para que ninguém se perca. Deus, ele não se agrada do coração. Não, eu já estou salvo, eu estou bem, o Onésimo está perdido. Tchau, Onésimo, vá com Deus. Não. Nós somos chamados para ajudar um ao outro mutuamente. E essa unidade é importante para o Senhor. Porque é essa unidade que professa o verdadeiro amor de Deus para a humanidade. Terceiro ponto, irmãos. Alguém de vocês já fez um bolo ou um pão? Eu fiz isso uma vez na vida. Já vi muito, né, que a Diana faz muito. O que acontece se vocês errarem na proporção da farinha, ou do ovo, ou do óleo? Sai a receita? Sai diferente, né? Estraga o bolo. Se você ligar o forno mais fraco ou mais forte, se você não seguir receitar, qual que é a chance de dar errado? Muito grande. Nós falamos muito sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é a base de tudo. Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Cristo tomou o nosso lugar com o seu amor. Mas, porém, muitas vezes nós deixamos de lado o temor do Senhor.
Muitas vezes nós colocamos como se o Deus a ser temido fosse somente o Deus do Antigo Testamento. Afinal de contas, é lá que no Salmo 110 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, reproduzindo também a ideia do provérbio. E de fato, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesse texto de Jeremias que lemos há pouco, ele continua dizendo, né, que seria o único povo. Jeremias 32, 38. E eu lhes darei um só propósito e procedimento para que me temam para sempre, para seu bem, para o bem de seus filhos no futuro. Ah, mas isso é coisa somente do Antigo Testamento, não há temor no Novo Testamento necessário, porque a graça do Senhor foi derramada, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que perdoa tudo, então não preciso me preocupar. Será mesmo? Em Atos 2, Atos 2 mesmo? Acho que não. Em Atos 2, versículo 43, a igreja se reunia. E a palavra de Deus, ela diz que eles eram, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelo apóstolo. A igreja de Atos era uma igreja que temia o Senhor, e cada um havia o temor do Senhor. E em Jeremias é explicado que esse temor nos faz permanecer próximos dele. O amor do Senhor, ele é importante, a graça de Deus, ela é relevante, ela é essencial. Porém, o nosso Senhor, ele é um Senhor bom, ele não é um Senhor bobo. O nosso Deus não é um Deus bobo, ele é um Senhor bom. E há uma diferença entre ser bobo e ser bom. Ser bom significa que quando tropeçarmos, Ele nos levantará e a sua graça será derramada todas as vezes que nos arrependermos. Ser bobo é achar que pelo fato do Senhor ser um Deus de graça, Ele simplesmente vai aceitar tudo aquilo que fazemos, porque afinal de contas, Deus é graça, Deus é amor. E muitas vezes nós não somos diligentes na obra do Senhor, nós não temos o zelo necessário na obra de Deus, porque nós racionalizamos a questão da graça de Deus e esquecemos que o nosso Senhor também, além de ser amado, Ele deve ser temido. O que aconteceu quando Ananias e Safira, naquele momento de graça maravilhosa, quando o Espírito Santo desceu e sinais aconteceram, o que aconteceu quando eles mentiram para Deus? Eles morreram instantaneamente. E o texto diz que o temor do Senhor tomou a igreja. Veja que nós não devemos ter medo de Deus. Nós não devemos crescer aterrorizados por um Deus que pode vir nos punir se nós não fizermos aquilo que é certo. Não. Em 1 João 4, versículo 18, diz que o amor espanta todo medo. Nós agimos a Deus com amor. Porém, a Bíblia também nos alerta a ter o devido respeito com as coisas do Senhor. Porque no Antigo Testamento, quando Davi decidiu trazer a Arca da Aliança de um ponto ao outro, e fez de maneira simplória, e a arca caiu e uma das pessoas segurou a arca, a pessoa foi fuzilada na hora. Por quê? Porque Davi não estava agindo com a dignidade que o Senhor desejava. Ananias e Safira morreram por quê? Para ensinar que nós não podemos enganar a Deus. E muitas vezes nós queremos enganar a Deus, como os nossos filhos pequenos querem nos enganar, para não fazer aquilo que é certo, e nós sabemos que é errado, e nós ensinamos ele que é errado, mas ele acha que com os seus 5 ou 6 anos ele pode enganar, nós temos 40, 50, 60.
E aí muitas vezes a gente sabe que só o amor não funciona. Não é verdade? Um pouquinho de temeridade no coração deles também é importante. Assim como é importante conosco, que ainda somos crianças, para o reino de Deus. Paulo ali relata que estava acontecendo algo naquela igreja pelo fato deles chegarem indignamente diante da ceia do Senhor. Ele diz que pessoas estavam doentes na igreja em decorrência disso. Não é um texto do Antigo Testamento, não. É Paulo falando na igreja de Corinto. É no Novo Testamento. É no Evangelho da Graça. Onde Paulo relata que o fato de muitos chegarem indignamente na mesa do Senhor, até a mesa do Senhor, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Paulo afirma que muitos foram disciplinados por Deus, estavam doentes e foram mais cedo para a casa do Senhor. Tiveram as suas vidas encurtadas porque eles não temeram a Deus e tomaram a ceia de forma indigna, de forma irresponsável. E como nós nos tornamos dignos da ceia do Senhor? Tem alguém que seja digno de sentar na mesa do Cordeiro de Deus? Não. Com certeza eles se consideravam dignos de sentar na mesa de Deus, embebedados, cheios de comida, desunidos. O que nos torna dignos de chegar à mesa de Deus é reconhecer diante dele a nossa indignidade. Como diz Calvino, parafraseando ele, a nossa indignidade imperfeita, a nossa fé depositada em Deus, através do reconhecimento da nossa indignidade, mesmo que seja um reconhecimento imperfeito, nos torna dignos de sentar à mesa do Cordeiro de Deus. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e julgar os nossos corações, examinar a nós mesmos. O que está desagradando a Deus? Quais são os pecados que estão na minha vida que devem ser mudados? O que deve ser transformado? Qual é aquela área na minha vida que muitas vezes eu acho que estou enganando a Deus, mas no fundo eu sei que não posso enganá-lo porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas? Em quais áreas das nossas vidas nós agimos muitas vezes como os nossos filhos pequenos tentando nos enrolar? Que tal essa semana, irmãos, nós refletirmos sobre as nossas vidas e nossos corações? Olharmos para dentro de nós e não julgarmos o próximo, mas julgarmos a nós mesmos e reconhecer onde está a nossa indignidade. Reconhecer onde está a nossa falha, onde o nosso coração erra, reconhecer onde estamos sendo imperfeitos, reconhecer onde nós estamos descontribuindo de alguma forma para alguma desunião na igreja, reconhecer onde eu estou agindo de forma arrogante, reconhecer aquilo que precisa ser levado diante do altar do Senhor e entregue a Ele, para que Ele possa transformar. Nós devemos olhar para o nosso próximo. Nós devemos olhar para o nosso amigo, para o nosso irmão do lado e orarmos com ele. Nós devemos ajudar com que ele venha conosco. Muitas vezes nós não conseguimos nos locomover sozinhos. Às vezes no campo físico, às vezes no campo espiritual. E nós precisamos olhar para o nosso próximo com um amor incondicional, não deixando ninguém para trás, não deixando ninguém de lado, porque Cristo nos amou e nós devemos demonstrar também esse amor, de forma natural pelo próximo.
quando nos achegarmos diante da mesa do Senhor, nós devemos relembrar toda a sua obra. Porque nós tomamos a ceia em memória dele. Para um judeu, o corpo ele representa todo o conceito, todo o ensino, a totalidade daquilo que foi apresentado. Quando participamos do corpo de Cristo, nós devemos relembrar toda a sua obra. Nós devemos olhar para a cruz do Calvário e relembrar que cada sofrimento que foi apresentado ali em Cristo, o pastor Bernardino fez mais uma belíssima pregação, foi 3 sábados atrás sobre isso. Relembrar a grandiosa obra de Cristo, a maravilhosa obra de Cristo em nossas vidas. Porque quando eu vejo que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, quando eu vejo que não foram os judeus que condenaram, nem os romanos, mas fomos nós, cada um de nós condenamos a Cristo, aquele destino, para que sobre ele pesassem os nossos pecados. Eu percebo a minha indignidade ainda mais. Nós devemos olhar para a mesa do Senhor e lembrarmos que um dia nós nos sentaremos com Ele, comemorando as bodas do Cordeiro. Então esta memória também nos serve para trazer à memória que um dia nós estaremos presentes com o Senhor. E de que forma nós pretendemos nos apresentar diante de Deus? A ceia nos apresenta um momento de esperança futura, uma lembrança de uma promessa que o Senhor nos fez. Então cabe a cada um de nós já ensaiarmos, já nos prepararmos a cada ceia e renovarmos essa aliança com Deus para o dia que Ele cumprirá a sua obra em nós. Nós nos tornamos dignos da ceia do Senhor. Não pela nossa santidade ou nossa perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é santo no sentido pleno da palavra. Nós somos santificados por Deus, perdoados por Cristo. Então, quando nós chegamos diante da ceia do Senhor, nós lembramos de tudo isso e nos derramamos diante dele, e isso nos torna dignos. Portanto, irmão, eu sei que não serão 5 ou 10 minutos antes da ceia que nos fará refletir sobre todos esses aspectos que nós temos que refletir e nos preparar para a mesa do Senhor. Eu convido, encerrando esse sermão, eu faço um convite que eu faço a mim. Que tenhamos uma semana de preparo, que tenhamos uma semana de reflexão, que tenhamos uma semana refletindo que digno é o Cordeiro que foi morto por receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que se eu participo dessa mesa do Senhor, é pela sua graça. Vamos a chegar diante de Deus com amor. Vamos a chegar diante de Deus com liberdade. Vamos chegar diante de Deus com paz. Mas vamos a chegar diante de Deus também com a devida reverência. Porque o Senhor conhece os nossos corações e nada está escondido diante dEle. E por fim, Corinto é um exemplo excelente para nós. Porque, como eu disse no início, muitos de nós julgaríamos os nossos irmãos de Corinto como apóstatas da fé. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Como se nós não tivéssemos fé alguma. Como se nós não fôssemos nada diante do Senhor. Quando Paulo dessa mensagem à igreja de Corinto, ele fala que Deus disciplina a sua igreja
para que eles não sejam julgados com o mundo. Há sempre uma esperança para o povo de Deus. Há sempre um descanso sabático para o povo de Deus. Então, o reconhecimento da nossa indignidade, ela não pode gerar culpa. Não pode gerar martírio, mas deve ser motivo de alegria. Pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Somos todos ordenados a participar da ceia do Senhor. E se Deus quiser, estaremos aqui e participaremos no próximo sábado, celebrando, renovando a aliança, fortalecendo a nossa relação com Deus. E não há desculpas para que possamos participar dela.